Fala galera, é Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Dragon Ball e é claro que a gente vai continuar a história sobre a família de Bills e todos os seus mistérios. Nesse vídeo a gente vai ver a continuação da batalha entre o pai de Bills e o Taima. Lembrando que o perdedor dessa batalha vai ter o seu grande amor sendo eliminado pelo próprio Rei Nobi, o rei do planeta de Bills. Mas sabe o que é novidade também? Alguns desenhos que eu faço. Você já pensou em desenhar? Assim como alguns desenhos que vocês estão vendo aí na tela. Esse curso já conta com mais de 1.100 alunos. E se você realmente quer aprender a desenhar e colorir os seus desenhos em menos de uma semana, eu não estou prometendo pra você, eu tô garantindo que você vai aprender assim como os alunos que vocês viram aí na tela, aonde eles aprenderam a desenhar de uma maneira muito rápido. Não fique com medo e faça igual os inscritos desse curso, não perca tempo. Olhe o link da descrição e garanta o seu aprendizado, assim você aprende a desenhar e também ajuda o canal aqui. Então galera, antes de nós começarmos a falar sobre esse novo capítulo, é muito importante dar aquela relembrada, aquela recapitulada sobre o capítulo anterior. O Rei Nobi acabou organizando um torneio em seu planeta, aonde o pai de Bills e o Taima, o seu aluno, estão em um confronto. E o perdedor dessa batalha vai ter o seu grande amor eliminado pelas próprias mãos do Rei Nobi. Traduzindo para você que não está entendendo, se o pai de Bills, o Break, perder, a sua esposa acaba morrendo. Ou seja, não vai existir mãe do Bills. E caso o Taima perca, a sua mãe adotiva vai acabar sendo eliminada, literalmente. Então no capítulo anterior, os dois já começaram a se confrontar. E para você que não viu, vai estar no card aqui em cima. E no meio desse confronto, Taima tentou armar uma estratégia, os dois se unindo para tentar derrotar o Rei Nobi. Mas o Break não aceitou esse acordo e pegou o Taima pelo braço e bagaçou ele todinho, jogando ele contra o chão. Então, nesse capítulo, Taima lá no chão, completamente detonado, se perguntava por quê? Porque ele não entendia, enquanto o Break estava lá, elevando o seu poder. Ele era superior ao Taima. Então o Taima fecha os seus olhos e diz: por que você não entende, Break? Então ele começa a correr em direção ao pai do Bills e diz: já que você não entende, então você vai ter o que merece. Então quando ele está ali se aproximando do pai de Bills, ele dá um chute. Mas que chute foi esse? Dessa vez o Break que está no chão. Mas ele dizia o seguinte: quando você vai entender? Enquanto ele se levantava, ele dizia para o Taima que ele só vai entender quando tiver pessoas dependendo dele. Mas ele falando isso só deixou o Taima mais revoltado, pois a sua mãe adotiva depende dele nesse momento da batalha. Então a gente acaba vendo o Taima usando o seu Ki, jogando várias rajadas em direção ao Break. Mas antes que todas essas energias de Taima chegassem em Break, ele começa a elevar o seu Ki ao máximo. Então a gente pode ver que ele acaba criando uma espécie de barreira, mas os ataques de Taima chegaram nele. Então a gente acaba vendo uma tremenda explosão. Mas depois de todo esse estrondo, a galerinha que estava assistindo tudo aquilo não conseguia entender o que estava acontecendo. Até porque os ataques de Taima estavam sendo refletidos por conta da barreira de Break. Então é nessa que Taima só ouvia algumas risadas ao fundo. Break estava ali, segurando uma pequena bola de Ki em sua mão e pedia para que ele desistisse. Mas o Taima não está disposto a desistir e dizia: mestre, tome isso. Então ele usa uma espécie de Kamehameha com apenas uma mão. Então o Break usa aquela bola de energia com as duas mãos e os dois ataques acabam se colidindo. Enquanto o Taima via aquele ataque, Break estava dando muita risada. Isso não tinha sido nada. Então ele começa a caminhar em direção ao Taima dizendo o seguinte: mas é jovem e inexperiente, você não pode me derrotar. Enquanto ele caminhava, ele sumia com uma espécie de teletransporte. O Taima só podia dizer: o que aconteceu? Você sumiu? Nada disso. Ele estava agora cara a cara contra o Taima. E o Break não perde tempo. Após se aproximar de Taima, dá um gancho, mas que gancho foi esse? O Taima
acaba caindo no chão. Quando o Taima estava ali, digamos assim, sem esperanças nenhuma, ele tem a visão da sua mãe pedindo ajuda. E ele vê o Rei Noob machucando a sua mãe. Nesse momento, o Taima começa a perder a sua pupila e grita o nome da sua mãe, enquanto ele ia elevando todo o seu ki ao máximo. E quando ele se levanta do chão, ele se levanta como um Super Saiyajin 1. E o Break, vendo isso, ele não consegue entender o que está acontecendo. Essa foi a primeira transformação em Super Saiyajin. O Taima, com todo esse poder, ele usa aquele Kamehameha apenas com uma mão. Só que agora está com uma proporção extremamente elevada. O Break, dessa vez, que estava assustado, a energia estava indo em direção a ele com tudo. Mas o pai de Bills não se move. Fica completamente parado para receber aquele ataque. A gente pode ver a sua roupa completamente rasgada. A plateia acaba dizendo: o Break perdeu? O que isso significa? Enquanto o Rei Noob dizia: bravo, criança, você mandou bem. Mas quando ele diz isso, o Taima vira o seu olhar para o Rei Noob e eleva o seu poder do Super Saiyajin 1 ao máximo e vai em direção ao Rei Noob com tudo. E quando ele está se aproximando do Rei Noob, a gente pode ver que ele está concentrando toda a sua força em apenas um punho. Mas quando ele se aproxima do Rei Noob, ele está com aquele peteleco famoso de Bills, que referência master nesse fã mangá. Então ele dá apenas um peteleco. Então a gente pode ver quem usa o teletransporte ou se move a uma velocidade extrema é o Rei Noob também. E nessa cena a gente pode ver que a mãe adotiva de Taima está bem, ou seja, aquilo tudo era uma visão dele quando ele estava no chão, quando ele tinha perdido assim temporariamente. Mas vamos continuar para a batalha, o que isso que interessa. Quando o Rei Noob dá aquele peteleco e some daquele banco, ele foi atrás do Taima, literalmente. E depois disso acaba dando um golpe em sua nuca. Então nesse momento, o cenário fica todo escuro. A batalha acaba se encerrando. Então a gente acaba vendo o planeta Vegeta. E se aprofundando mais nesse planeta, a gente vê um castelo. E uma porta dentro desse castelo acaba se abrindo. A gente vê um Saiyajin caminhando. E diversas cápsulas com diversos Saiyajins ainda crianças. Então ele acaba apertando um botão. E toda a água daquela cápsula acaba saindo. E ele pega essa criança no colo. Essa criança é a mesma criança que a gente acabou de ver em uma batalha intensa contra pai de Bills, que acabou sendo chamado de Taima. Então, pulando essa cena, a gente só vê uma sombra de uma mulher dizendo: agora é a hora perfeita, vamos começar o próximo passo juntos. Então, literalmente, a gente vê aquelas cápsulas de Saiyajins e ela diz o seguinte: você está preparado? Então, quando esse Saiyajin vai colocando o Taima nessa cápsula, ele dizia o seguinte: como poderia acontecer isso? Enquanto a suposta mãe dele dizia: ele é tão calmo. Mas eles diziam o seguinte: vamos terminar isso logo. Então, quando ele diz isso, ele dá uma olhadinha para Taima e diz o seguinte: não podemos arriscar. Então a possível mãe dele diz o seguinte: ultimamente tivemos leituras de algo anormal. E ele responde: imagine o que o Rei Vegeta iria fazer se ele descobrisse isso. Então esse Saiyajin que colocou o Taima na cápsula era o pai dele, pois ele diz o seguinte: adeus, meu filho. Então, se vocês quiserem descobrir o que aconteceu no final daquela batalha e também como foi essa despedida de Taima, é muito importante que você deixe o seu like, até porque esse vídeo está muito longo. Então, se você quiser a parte 6, é muito importante que vocês comentem: traga a parte 6, que eu legendo o mais rápido possível e eu trago a parte 6, claro, obviamente. Então já vai comentando se vocês querem parte 6 e também o que vocês estão achando desse fã mangá. E também deixe o seu like, que é muito importante. Se você esqueceu, deixa lá no começo do vídeo, como eu já falei aqui. Deixe o seu like e também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.